Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre as funções químicas, especificamente dos sais e óxidos. Nas últimas aulas, nós estudamos sobre as bases e sobre os ácidos. E hoje vamos estudar sobre os sais e os óxidos. Sais. Sais é um composto iônico formado por um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido por meio de uma reação de neutralização. Então, vamos relembrar um pouco as últimas aulas. O que é um ânion? Um ânion é um elemento químico que tem uma tendência a perder ou ganhar elétron. Então, ele se transforma em um íon. Ele pode ser um íon positivo, que é um cátion, quando ele doa elétron. E ele pode ser um íon negativo, que é um ânion, quando ele recebe elétrons, tá? Então, os sais, eles são formados quando eu tenho uma solução ácida mais uma solução básica. Então, para a formação dos meus sais, eu preciso de uma solução ácida mais uma solução básica, tá? Quando eu misturar esse ácido a essa base, vai ocorrer uma reação química, onde vai ocasionar a formação de um sal mais a produção de água. E essa reação eu vou chamar de neutralização. Por que reação de neutralização? Porque nessa reação química, onde eu tenho um ácido e eu acrescento uma base, ou eu tenho uma base e acrescento um ácido, vai ocorrer que esse ácido, esse meio ácido, ele vai ficar menos ácido, ou seja, vai diminuir a acidez dessa solução. Por isso que é o nome de reação de neutralização, porque vai neutralizar esse ácido dessa solução. Quando eu tenho um meio muito ácido e eu acrescento uma base, eu estou neutralizando, ou seja, eu estou diminuindo a acidez dessa base. Então, eu só vou ter os sais através da solução de ácido mais uma base. Eu misturo o meio ácido mais uma solução de base e na minha reação química vai ocorrer a formação desse sal, tá? Mais a produção de água. Então, sais eu só pode ocorrer através da fórmula de neutralização, ou seja, da solução de um ácido mais uma base. Quais as principais características desses sais? Geralmente, como nós já falamos aqui, se originam da reação de um ácido mais uma base. Só para relembrar aqui, ó, como é que eu sei que é um ácido? Porque eu tenho a presença de H+. Ó, o H do hidrogênio mais o elemento químico cloro, ou seja, ácido clorídrico. Olha só a base, eu vou ter a presença de OH-, tá? Nas últimas aulas nós vimos isso. Quando é um ácido, eu tenho a presença de H. Quando eu tenho base, eu tenho a presença de OH-, tá? Se dissociam em água, fornecendo íons diferentes de H+ e OH-. O que significa dissociar-se? Ele vai separar. Aqui, ó, eu tenho essa imagem aqui embaixo, onde eu tenho, olha, NaCl, é um sal. E esse sal ele foi formado, olha só, na reação de neutralização entre o ácido e a base e a produção de água. Se eu pegar só esse sal aqui e diluir na água, que é o H2O, eles vão se separar. O cloro vai reagir novamente com o oxigênio e a água. E o Na, né, que é o sódio, vai reagir com as moléculas de água também. Vão se separar, vão dissociar. Se eu estou separando ali o Na do Cl, cada um vai reagir com uma molécula diferente de água. Quando eu faço essa reação, ele vai formar uma outra substância, só que essa outra substância não vai apresentar mais o H+, nem o OH- que originou ele. Por quê? Porque eles deram origem daqui, ó. H+ do ácido, mais o OH- da base. Então, quando eu misturo a água, esse sal aqui, ele vai se separar, mas ele não vai ter mais os íons H+, nem OH-. Uma característica também dos sais, eles produzem, não, eles conduzem corrente elétrica, tá? Eles são ótimos, são bons condutores de corrente elétrica.
são sólidos nas condições ambientais, ou seja, em temperaturas ambientes, em torno de 17, 18, 22 graus na temperatura ambiente, eles são sólidos. E outra característica bem marcante também dos sais é que eles possuem um sabor salgado. Qual é a importância dos sais? O cloreto de sódio, que é o NaCl, está presente no sal de cozinha, aquele sal que nós usamos para temperar os alimentos, que a gente usa normalmente na nossa alimentação. O bicarbonato de sódio funciona como um antiácido e é utilizado na confecção de bolos. Aquele fermento que a gente utiliza para colocar no bolo, para o bolo crescer, ficar fofinho, ele tem ali o bicarbonato de sódio, tá? Que funciona exatamente para fazer esse bolozinho crescer, tá? Ele está ali na composição do fermento em pó. O nitrato de sódio ou salitre do Chile, como é mais popularmente conhecido, ele é usado como fertilizante na agricultura, ou seja, ele ajuda no crescimento e desenvolvimento dos vegetais. E os óxidos? Vamos relembrar, nós aprendemos que um ácido eu tenho a presença do hidrogênio, do íon hidrogênio H+. E nas bases eu tenho a presença da hidroxila OH-, né? E nos sais, como é que ocorre os sais? Quando eu tenho uma solução de ácido mais uma solução de base e eu misturo essas duas soluções, eu vou originar os sais. E os óxidos? Os óxidos são compostos binários. O que são compostos binários? São compostos que têm apenas dois elementos químicos. Então, olha só, óxidos sempre vão ter apenas dois elementos químicos, tá? Nos quais um elemento químico é o oxigênio. Então, os óxidos sempre, é regra, vão ter apenas dois elementos químicos e um deles é o oxigênio, tá? Aí vamos ver aqui uns exemplos. Eu tenho aqui, ó, o monóxido de carbono. Eu tenho dois elementos químicos, ó. Eu tenho o carbono e tenho o oxigênio. Quando eles se juntam, eles formam o monóxido de carbono. Só que um deles, olha só, é quem? É o oxigênio. O dióxido de carbono. Carbono mais duas moléculas de oxigênio. Eu formo o dióxido de carbono. Eu tenho apenas dois elementos químicos e um deles é o oxigênio. Eu tenho aqui, ó, o óxido de cálcio. Eu tenho oxigênio mais cálcio. Eu tenho dois elementos químicos, onde um deles é o oxigênio. Então, nos óxidos, sempre vai apresentar o oxigênio na sua composição e sempre vão ser apenas dois elementos químicos. Por isso que são chamados compostos binários, porque são apenas dois. Como os óxidos se classificam? Eles podem ser óxidos ácidos e óxidos base. Óxidos ácidos, quando eles reagem com a água e formam ácidos. Exemplo aqui, ó, SO3 mais H2O. Quando misturo o SO3 com H2O, eu vou ter a formação de um ácido. Por que eu tenho a formação de um ácido? Olha só o que está aparecendo aqui, ó, o hidrogênio. Óxidos base, reage com a água e originam bases. Eu tenho um óxido aqui, ele reagiu com a água e apareceu uma base. Como é que eu sei? Olha a presença aqui do OH-, tá? Em relação aos óxidos, vamos agora analisar aqui a formação de um óxido, tá? Que origina a chuva ácida. Mas para a gente falar um pouco sobre a chuva ácida, a gente vai ter que lembrar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Por quê? Porque a Revolução Industrial, que ocorreu lá por volta do século XVIII na Inglaterra, modificou o processo produtivo, substituindo os produtos artesanais pelos manufaturados e máquinas movidas por energia a vapor, oriundos da queima de combustíveis fósseis, como carvão. No entanto, com a busca incessante pelo aumento da produtividade e com a competição econômica entre as grandes potências, as máquinas evoluíram, trabalhando cada vez mais rápido, porque eles necessitavam de mais eficiência. E com isso, as indústrias começaram a utilizar fontes energéticas como o petróleo, que durante a sua queima produz compostos que poluem cada vez mais a atmosfera.
A denominação de chuva ácida é utilizada para qualquer chuva que tenha um valor de pH inferior a 5,6. E essa acidez é provocada pela dissolução de alguns gases presentes na atmosfera, oriundos, em geral, da queima de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo. Exemplo, eu posso ter aí a queima do enxofre ou a queima do nitrogênio, que geralmente são provenientes das impurezas dos combustíveis fósseis, tá? O que vai produzir aí o meu dióxido de enxofre, que é o SO2. Então, olha só o que ocorre. Quando eu tenho a queima do petróleo ou os derivados, geralmente são os derivados do petróleo, como o óleo diesel, gasolina, até o próprio carvão mineral, tá? Eu tenho uma produção do SO2 na atmosfera. O que ocorre? Eu estou queimando e essa queima vai produzir o dióxido de enxofre, tá? Esse dióxidozinho de enxofre aqui, que é o SO2. Então, esse SO2, ele vai subir até a atmosfera, tá? Eu estou queimando ali a gasolina, estou queimando combustível fóssil e eu vou produzir esse SO2 em grande quantidade na atmosfera. Só para nós relembrarmos, os elementos químicos eles estão em constante movimentação. Por quê? Porque eles tendem a se unir com outros elementos químicos para se estabilizar. E isso ocorre em todos os elementos químicos, com exceção dos gases nobres que já estão estáveis. Então, o que ocorre? Eu tenho lá na atmosfera vários outros elementos químicos, incluindo o oxigênio. Quando esse dióxido de enxofre aqui ele é lançado até a atmosfera, ele vai reagir com o oxigênio que já está presente lá na atmosfera. E ele vai se unir, porque ele tende a se estabilizar, ou seja, vai formar uma reação química. E vai produzir o trióxido de enxofre. Por que trióxido? Porque tenho agora mais um oxigênio. Antes eu tinha 2 oxigênios, agora eu tenho 3 oxigênios, porque ele se uniu a mais uma molécula de oxigênio. Então, aqui é um dióxido, porque eu tenho 2 oxigênios. E aí, quando ele se mistura a mais um oxigênio, ele forma o trióxido de enxofre, tá? E aí, o que ocorre? O trióxido de enxofre, ele reage naturalmente com a água. Se mistura automaticamente com a água que está lá na atmosfera. De que forma a água chega na atmosfera? Através do ciclo da água. Ciclo da água. Eu tenho a água dos rios, dos mares, dos oceanos. Eu venho o sol, vai aquecer essa água vai evaporar, vai chegar até a superfície e lá ela vai condensar devido à diferença de temperatura. Quando essa água condensa, ela vai se misturar com o trióxido de enxofre que já está lá, né? E vai produzir a chuva ácida. Então, o que ocorre? Quanto mais eu queimo combustíveis fósseis, principalmente os derivados do petróleo, como gasolina e etc., mais eu estou levando até a atmosfera o dióxido de enxofre. E o que mais tem na nossa atmosfera é o quê? Oxigênio. Então, vai se juntar, vai formar o trióxido de enxofre, que vai se misturar à água, que também está presente na nossa atmosfera, e vai formar a chuva ácida. A chuva normal, que geralmente nós vemos no nosso dia a dia, ela apresenta um grau de pH diferente da chuva ácida, porque ele é menor. Então, ele não vai agredir o meio ambiente. Já a chuva ácida, ela tem uma tendência a agredir o meio ambiente, tá? Principalmente os vegetais e o solo. Aqui, olha só, eu tenho uma imagem onde eu tenho a formação da quantidade de dióxido que é produzido durante. Isso é só uma perspectiva, tá? De como esse dióxido ele vai aumentar à medida que os anos vão passando, tá? Então, conforme os anos vão passando, esse dióxido vai aumentando. Ou seja, em muitos lugares eu vou ter a formação dessa chuva ácida, tá? Em alguns países já ocorre a chuva ácida em grandes quantidades, principalmente naqueles países onde eu vou ter muitas indústrias, muita poluição que são lançadas ali na atmosfera. Qual é a importância
dos óxidos. O dióxido de carbono, que é o CO2, ele é usado pelas plantas durante a fotossíntese. No processo de fotossíntese, eu vou utilizar ele. Também é utilizado na produção de gelo seco e refrigerantes. O monóxido de carbono é um gás venenoso, tá? Muito perigoso. O dióxido de enxofre, que é o SO2, origina a chuva ácida através da queima do petróleo, dos derivados do petróleo. O óxido de cálcio, ou cal, é utilizado no processo de calagem, quando o solo está excessivamente ácido. Então, está muito ácido o solo, eu não vou conseguir desenvolver minhas plantas, meus vegetais, eu vou acrescentar o óxido de cálcio, que vai fazer com que esse solo fique melhor para mim poder produzir aí que meus vegetais cresçam. E aí vamos fazer um resuminho do que nós aprendemos aqui sobre as funções químicas, né? Nós temos os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Como é que eu sei identificar, olhando aqui através da fórmula química, qual o tipo de função inorgânica eu tenho? Quando é um ácido, eu vou ter a presença do H, que é o hidrogênio. Olha só, H2SO4. Olha só, hidrogênio. Ele não pode ser um óxido porque ele não é binário. Eu tenho 3 elementos. Eu tenho 1, 2, 3. Mas eu tenho a presença do hidrogênio sozinho. Então, eu sei que é um ácido. Quando é que eu sei que é uma base? Porque sempre vai vir presente o OH-, tá? Veio presente o OH-, eu já sei que é uma base. Óxido é o quê? Binário, ou seja, 2 elementos químicos, que um deles é o quê? O oxigênio. Então, se eu consigo identificar o ácido, se eu consigo identificar a base, se eu consigo identificar o óxido, o que, que vai sobrar para mim? O sal, né? Que são os sais. Então, se vier no exercício que vai vir para vocês identificarem, vocês vão aqui pela definição. Se tem o hidrogênio, eu sei que é um ácido. Se tem o OH-, eu sei que é uma base. Se são 2 elementos químicos, entre um deles tem o oxigênio, eu sei que é um óxido. E o que vai restar para mim é o sal, que são os sais. Beijo, meus amores, até a próxima aula.